Olá a todos e bem-vindos ao episódio de podcast. Vamos conversar sobre os grandes desafios da juventude atual e, acima de tudo, sobre como nós, enquanto pais, podemos apoiar os nossos filhos na escolha da carreira, sem que isso destrua a conexão em casa. E para cruzar essas duas realidades, eu estou aqui com a Suzana, diretamente de Lisboa. Olá, Suzana. Olá, Telma. É um enorme prazer estar aqui contigo. Obrigada pelo convite para falarmos de um tema tão importante para os adolescentes e para os pais. E sabes o mais curioso? Os pais também estão perdidos. Os jovens sentem pressão para decidir e os pais sentem a responsabilidade de os ajudar sem saber exatamente como fazê-lo. Muitas vezes chegam até nós a dizer: Tenho medo que o meu filho faça a escolha errada e se arrependa mais tarde. E embora estejamos separados, né, pelo Atlântico, quando conversamos com pais em Lisboa ou aqui em São Paulo, percebemos que as dores e os medos em relação ao futuro dos jovens são muito parecidos. E uma coisa que noto muito aqui no Brasil é a paralisia pelo excesso de opções. Os jovens estão sendo bombardeados por novas profissões digitais a todo momento, gerando uma ansiedade muito grande. Para termos assim uma ideia, estudos recentes a mostrar que apenas 10% dos jovens no Brasil colocam a faculdade tradicional como prioridade absoluta. A grande maioria prefere focar no mercado digital, em cursos técnicos e rápidos. E quase 75% sonham em trabalhar nesse mercado digital, de conteúdo e criação nas redes sociais. Eles sentem que se escolherem uma faculdade, uma universidade errada, é como se o mundo acabasse, que o ensino tradicional já não acompanha essa velocidade que eles estão a lidar, né, com a questão, da internet. O fato é que muitos jovens conhecem várias profissões através das redes sociais, mas eles conhecem muito pouco sobre si mesmos. E sabem o que cada profissão hoje faz, mas eles não conhecem a si próprios, né? Quais são os seus pontos fortes, os seus valores, os seus interesses. E eu gostaria de saber, Suzana, como que está os jovens em Portugal a lidar com essa pressão da escolha da carreira nesse momento? Aqui em Portugal, nós temos uma questão particular, que eu penso que seja diferente no Brasil, que é o ensino obriga-os a afunilar as opções logo desde muito cedo, no final do nono ano. Então, os jovens de 14 anos já sentem o peso de ter que escolher entre ciências e tecnologia, ciências socioeconómicas, línguas e humanidades ou as artes. E por isso o resultado é que muitos adolescentes vivem esta fase com bastante pressão, e ansiedade, porque aos 14, 15 anos eles estão a tomar uma decisão que pode influenciar o seu futuro académico e profissional, numa altura em que eles, como estavas a dizer anteriormente, estão-se a descobrir eles próprios, não é? E por isso existe também uma preocupação muito grande do parte dos jovens com a classificação dos exames nacionais e com as médias de acesso ao ensino superior, sobretudo nos cursos mais concorridos cá em Portugal, que é a medicina, algumas engenharias ou até mesmo a área da psicologia. E muitos jovens sentem que qualquer erro que possam cometer compromete os seus objetivos. E há um outro desafio em Portugal, é que muitos jovens escolhem a área porque lhes disseram que aquilo tem mais saídas profissionais, ou porque os amigos vão para lá, ou como referiste, as redes sociais têm uma grande influência nas decisões deles. E poucos escolhem verdadeiramente com base nos seus talentos, interesses ou as suas próprias características. E depois chegam ao 11º, 12º ano desmotivados e a questionarem se fizeram a escolha certa, no nono ano. E no nosso trabalho encontramos frequentemente jovens, que dizem que toda a gente pergunta o que é que eles querem ser, não é? Logo desde. E ninguém pergunta quem é que eles são. E isso faz uma grande diferença. Concordo contigo. O jovem não sabe quem ele é ou quem ele quer ser.
E o nosso trabalho realmente é ajudá-lo a reconhecer sua identidade, os valores, os interesses, para que ele consiga fazer uma escolha que esteja acertada com quem ele é na essência. E eu concordo com tudo, é muito parecido, todas essas características que tu trouxe sobre o jovem se identificar com um amigo, querer seguir o mesmo caminho, sobre profissões que vão dar mais dinheiro, né, uma rentabilidade financeira maior, é muito parecido tudo isso. A grande diferença é que no Brasil existe uma pressão muito menor, pois o jovem não tem essa área muito definida no início, então ele só escolhe o curso no final dos 17, 18 anos, que é o momento onde ele vai prestar o exame final. Então, acho que o ponto comum entre ambos os países é exatamente essa falta do autoconhecimento que vai levar o jovem a uma ansiedade que ultrapassa o ambiente escolar. Eu acho que também deve acontecer isso, que esse movimento digital dos ecrãs acaba provocando uma fuga, de comunicação com os pais e passa a ser uma conversa através de poucas palavras e que acaba gerando uma desarmonia familiar, até uma discussão que fica, a vida fica resumida entre os pais apenas entre notas e sobre o que vai ser o futuro deles. É, exatamente. E para a geração atual, os desafios são muito diferentes do que existiam há 20 ou 30 anos atrás, não é? Os jovens de hoje em dia recebem uma quantidade enorme de informação, de estímulos, de expectativas, que muitas vezes dificulta-lhes o próprio autoconhecimento e tomada de decisão. E por isso, muitas vezes, o problema não é a falta de informação, é o excesso dela, não é? E eles têm tantas opções pela frente que acabam por ficar bloqueados. Ah, Uhum. e o nosso trabalho é ajudá-los a transformar essa confusão em clareza. Uhum. E é precisamente que entra aí o método Core Teen Coach, que tanto tu como eu utilizamos no nosso dia a dia, que é uma metodologia que trabalha as capacidades individuais do jovem, que o ajuda a fortalecer a autoestima, a melhorar os relacionamentos familiares, a aumentar o desempenho escolar e a encontrar as suas próprias soluções. Eles é que vão encontrar, não somos nós, não é? Que lhes damos as soluções. Exato, mas a metodologia ela traz um passo a passo onde a gente acaba guiando esse jovem para dentro de si mesmo. Eu acho que é um método que faltava para essa faixa etária, que hoje em dia a gente percebe esse jovem tem uma enorme dificuldade de se conhecer, né? E compreender as próprias emoções, os próprios sentimentos, ao mesmo tempo em estar atento ao que se passa ao redor dele, aos sentimentos do externo dos outros, né? Muitos não sabem como definir as suas metas, como atingir os resultados, seja na vida escolar, seja na vida pessoal. E há algo muito importante que é a escolha profissional e o desempenho escolar são muitas vezes também reflexos do sistema familiar. Quando os pais vivem também essa ansiedade junto com os filhos de planejar o futuro, e os filhos acabam absorvendo toda essa ansiedade. Então, quando os pais vivem a escolha como uma descoberta, os filhos sentem-se mais seguros para explorar essas possibilidades. Então, o método trabalha em conjunto o pai junto com o filho, né? Sendo o foco o adolescente. Então, não adianta eu, como coach de jovens, a trabalhar apenas as metas do adolescente se essa comunicação em casa tiver por algum motivo bloqueada. Então, o método atua no desenvolvimento do jovem da família, promovendo uma inteligência emocional, uma empatia e uma comunicação mais saudável entre pais e filhos. Sim, e isso nota-se que essa necessidade vai muito para além das paredes da casa, não é? Atualmente, muitas escolas já começam a procurar complementar a aprendizagem académica com iniciativas que promovam esse bem-estar emocional, autorregulação e competências socioemocionais. Entre essas abordagens, podemos encontrar já programas ligados ao mindfulness, à educação emocional e, em alguns contextos, já desde tenra idade, já há o yoga infanto-juvenil.
porque o Uhum. ecossistema mudou, não é? As famílias procuram novas formas de se relacionar com a escola, com os grupos dos amigos dos filhos, enquanto que os jovens tentam esforçar para gerir a sua ansiedade do futuro, eh, devido às exigências do próprio desempenho, não é? E por isso o coaching não visa dar as respostas. Nós ajudamos o adolescente a desenvolver competências de planeamento, autoconhecimento e a própria gestão do seu tempo. E os pais, como estavas a referir, deixam de ser os cobradores e passam a ser parceiros da jornada dos filhos. E isso muda completamente a dinâmica familiar, não é? O jovem deixa de se sentir que está constantemente a ser avaliado e passa a sentir que tem alguém ao seu lado para o apoiar, não é? Exato, e o apoio é fundamental, né? Ele se sentir Claro. acolhido nessa fase de tão pouca maturidade. É por isso que a forma como nós apoiamos o jovem atua em duas frentes práticas. Primeiro, ajudando o jovem a desenvolver a sua inteligência emocional, a sua autoestima, a sua organização. Trabalhamos o comportamento. Segundo, alinhamos os objetivos dos jovens com os pais. Então, é um objetivo conjunto, familiar, fortalecendo esse relacionamento, criando uma comunicação mais saudável e assertiva entre pais e filhos. O método acaba desenvolvendo uma empatia e essa capacidade de planejamento que eles tanto precisam para ter uma escolha com sucesso. E para os pais que estão a nos ouvir e sentem que o ambiente em casa está tenso e a primeira recomendação que a gente pode dar, eu acredito que você também concorda, né, Suzana, é exatamente abaixar a guarda, as armas, que o jovem, sob estresse, ele não vai conseguir planejar o futuro e a ansiedade vai tomar conta dele. Criar pequenos momentos de pausa ajuda a regular esse jovem para que ele consiga conversar mais abertamente com os pais e também chegar no nosso trabalho mais confiante para ter uma conversa que vai ampliar a sua visão. Sim, concordo plenamente, Telma. E o segredo, lá está, é focar na conexão antes da correção. E primeiro compreender as emoções do adolescente e depois então trabalhar na questão da carreira, que querem seguir. E há uma pergunta muito simples que pode mudar completamente uma conversa, que é em vez de se perguntar, já decidiste o que é que vais fazer? Perguntar, experimentar perguntar de outra forma, o que é que tu descobriste sobre ti esta semana? Porque a primeira questão gera pressão, não é? A segunda gera a tal reflexão, que é muito importante. E Verdade. ajudar a tomar mais conscientes e alinhadas Hum. com quem é que ele é hoje e o que é que pretende tornar-se no futuro, não é? Gostei muito dessa colocação sua, Suzana, sobre falar sobre conexão. A conexão realmente é algo muito importante entre pais e filhos, que vai gerar essa oportunidade de diálogo e de troca e de conversas para uma definição de futuro. E sempre essas perguntas trazer o adolescente para o aqui e agora fazem com que ele possa refletir sobre quem ele é, o que faz sentido nesse momento da vida para ele e para sua família. Sim, sim, eu acho que as respostas às questões que lhes surgem é perceber que o maior erro não é escolher o curso errado. O maior erro é fazer uma escolha baseada no medo, na pressão e até na própria expectativa dos outros, não é? Porque quando um jovem se conhece melhor, qualquer escolha deixa de ser um salto para o escuro e passa a ser um passo em frente para seguir o seu caminho. E por isso. O nosso próximo episódio, o tema será o peso do grupo familiar e dos amigos na escolha do futuro profissional e como o autoconhecimento é muito importante nesta fase. Por isso, para não perder o próximo conteúdo, subscreva-se aqui no canal, deixe o seu gosto, partilhe esse conteúdo com outros pais. Aqui na descrição vai ficar os contatos da Suzana e o meu para que você possa também deixar a sua dúvida ou nos chamar. Sim, e se gostaria de perceber melhor como podemos ajudar o seu filho, inscreva-se numa sessão diagnóstico através do link que está na descrição
e vamos analisar o caso do seu filho e desenhar consigo o melhor caminho possível para ele. E não se esqueça de subscrever o nosso canal e partilhar este episódio com os outros pais. Obrigada, Suzana, pela contribuição. Agradecemos a presença de todos que estiveram aqui conosco. Até Obrigada. o próximo episódio. Até a próxima.